Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live, Luiz.Machado Oficial. Estarei aqui ao vivo toda terça-feira às 22 horas e lembre-se que nós temos também o nosso canal no YouTube. Programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal. E o nosso convidado de hoje, senhores, é um artista e um grande viajante. Alguns anos atrás, saiu do Rio de Janeiro rumo a uma viagem ao redor do mundo para gravar um programa de sua própria autoria chamada Sumir, realizada pelo Canal Brasil. Durante 300 dias conheceu 20 países em 5 continentes apenas com uma câmera na mão. Recentemente, senhores, dirigiu uma série de ficção para esse mesmo canal, Stella Models. E durante esse período pandêmico, se reinventa, demonstrando mais uma faceta talentosa dentro da sua carreira artística, a de artista plástico. Ele é ator, editor, roteirista, cineasta e fotógrafo. Ele é, atenção senhores, ele é Samir Abu Janra. Vamos ver se ele está por aqui. Vamos ver se ele está por aqui. Vamos ver se ele está por aqui. Vamos ver, ainda não chegou até o momento. Samir Abu Janra, estamos aguardando a chegada de Samir Abu Janra. Ele até agora não chegou. Pronto, agora Samir Abu Janra entrou. Vamos aguardar a sua solicitação. Ele já solicitou. Eu vou aceitar. E o Incomodados está no ar. Samir Abu Janra, como vai? Tudo bem? Uma grande emoção. Tá tudo funcionando? Tá tudo funcionando, estou te ouvindo bem, estou te escutando bem. E você está me ouvindo bem, escutando bem? Estou ouvindo muito bem. Maravilha. Maravilha. Muito bem, Samir Abu Janra. Como é que está sendo esse período para você entre a quarentena e agora com a flexibilização, porém aí com a possibilidade de termos aí uma nova onda pandêmica, apesar aí da chegada da vacina? Muito bem. Flexibilização é uma coisa de brasileiro, né? Porque na França está em lockdown, no mundo inteiro está rolando lockdown, até em algumas cidades do Brasil está rolando lockdown. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, agora no Carnaval, eu acho uma coisa vergonhosa, entendeu? Tá me ouvindo? Tá, né? Tô te ouvindo. Então, o que acontece? Eu só não diria que eu não me vejo em uma situação de flexibilização. A pandemia foi uma coisa inacreditável, muito difícil para todos nós, né? Eu me peguei numa situação também de mudança de vida no meio da história toda. Eu estava morando na Colômbia, vim para o Brasil, ia para a França. Cheguei no Brasil em janeiro, em março eu ia para a França, veio a pandemia, fechou tudo, só consegui ir para a França em agosto. Para ficar 90 dias, só fiquei 10. Então, assim, muitas coisas aconteceram e eu me inspirei, assim, fiz algumas coisas, principalmente no meu trabalho como pintor, como artista plástico. Fiz uma série chamada Pandemic Nudes, que era em cima das relações mesmo de voyeurismo, de exibicionismo, das relações de aplicativos, né, de como você... mesmo estando muito longe de uma pessoa, como você está em quarentena, não faz nenhuma diferença. Era como se ela estivesse na esquina. Enfim, tem umas questões aí. E estou aqui. Estou aqui, meio perplexo também, esperando, né? Mas com muita atenção. Eu não saio de casa quase nunca, estou tomando muito cuidado mesmo. Então é uma situação única, né, para nós, né? Enfim, eu espero que as pessoas sejam vacinadas o quanto antes para que possa ser solucionado o mais breve possível, né, Samir? Samir, muito bem, vamos então a um pensamento. Todos nós temos talentos diferentes, mas todos nós gostaríamos de ter iguais oportunidades para desenvolver os nossos talentos. Esse é o pensamento do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Eu, refletindo sobre as palavras do ex-presidente, eu te pergunto o seguinte: ser talentoso em várias áreas é uma necessidade para sobreviver ou é uma vocação que precisa ser mostrada? Eu acho que pode ser uma tragédia. Por quê?
Eu penso um pouco na minha própria trajetória. Assim, eu faço coisas em áreas variadas, né? Sou ator, sou cineasta, agora estou pintando. Enfim, não sei, pensando mais na questão da arte, até porque nesse momento eu estou deixando o cinema depois de 30 anos de carreira, o cinemão mesmo, inclusive acabou, né? Não está fazendo nada, né? Mas eu penso muito sobre isso assim, na minha vida, na minha trajetória, pensando, por exemplo, eu comecei a pintar só há 3 anos. E foi muito fácil para mim, apesar de eu não saber desenhar nem nada. Então, assim, quando você é um virtuose, né, imagina um garoto que senta no piano e sai tocando maravilhosamente, ou quando você é um virtuose, ou quando você é um técnico, né, e sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica, fora disso sou doido, com todo direito a sê-lo. Quando você é um cara muito técnico, você também desponta muito rapidamente numa carreira como no cinema, por exemplo. Então, assim, você fazer muitas coisas, você enfrenta o seguinte dilema. Você é um artista. E aí você precisa, o dia que você escrever na ficha de hotel artista, contra tudo e contra todos, eu acho que você começa a se organizar para entrar na vida mesmo, na vida profissional e na vida criativa. É a minha opinião. Não sei se Agora, você falou que abandonou o cinema, né? Oscar Wilde, que eu sei que é um dramaturgo que você gosta, um grande dramaturgo irlandês, dizia o seguinte: nesse mundo, há apenas 2 tragédias, uma de não satisfazermos os nossos desejos e a outra, a de nos satisfazermos. Qual realmente o motivo, né, de iniciar uma nova etapa profissional, deixando adormecer toda a sua experiência adquirida dentro da sua carreira, assim meio? Eu gosto tanto do Oscar Wilde, que eu tenho tatuado aqui no meu braço, uma das coisas dele, que é a vida. Qual que está escrito? A vida imitar. Né? Aristóteles falou há 2.000 anos atrás que a arte imitava a vida, e Oscar Wilde, há 100 anos, falou isso. Na verdade, assim, não é perder. Na verdade, eu cansei de ter muita gente ao meu redor. Acho que o fazer cinema é muito bom. Eu tive uma experiência muito dura agora na série que eu dirigi, que eu criei e dirigi para o Canal Brasil. Foi um sucesso, há 1 ano até hoje está super vista, eles fazem maratonas. Uma série chamada Stella Models, com o Tunico Pereira. Stella Models, O processo de você fazer eu não gosto do meio, do modus operandi de você fazer um projeto cinematográfico. Né? Você tem que encontrar um produtor, você tem que encontrar um canal de TV. O Canal Brasil sempre foi maravilhoso comigo, mas enfim, aí tem Ancine, arrumar dinheiro, aí você vai trabalhar e tem uma equipe de 100 pessoas, o cara que menos manda é o diretor. Então, para mim, a felicidade maior é estar aqui pintando, estar no ateliê pintando sozinho. Mas eu estou falando do cinemão, eu não vou largar nunca o audiovisual. Eu tenho projetos de vídeo instalação, eu tenho projetos de mais artísticos, digamos assim. Agora, a coisa mais industrial, assim, me fez muito mal. Eu acho que eu não estou perdendo nada, pelo contrário. A gente aprende, a gente bota tudo que você viveu, você vai colocando no que você faz, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu vou até aproveitar a mensagem aí da sua tatuagem, que é a vida imita a arte, né, que você tatuou. Eu te pergunto o seguinte: para você, a arte é o olhar ampliado e apurado de tudo que a vida nos oferece para observar? Eu acho que você falou, estamos falando em Oscar Wilde, a gente tem que pensar no Ferreira Goulart também. Né? Que claro. A frase, né? A arte existe porque a vida não basta. E Oscar Wilde, falando, né, no prefácio do retrato de Dorian Gray, ele já fala a famosa frase que toda arte é inútil, né? Então eu acho que é muito inerente a gente, ao ser humano. Ou você é artista ou você não é. Você pode ser, não estou falando que eu sou um bom artista, não. Eu fiz 17 anos de análise e escrevi lá na ficha do hotel, artista. Sou um artista de merda, posso ser um bom artista amanhã, ou já fui, ou posso não ser. Não estou falando isso, porque as pessoas também têm essa mística muito grande do fazer arte. Né? Quando você começa a fazer arte, quando você quer ser artista, todo mundo vai falar para você não ser.
Por exemplo, meu pai me mostrou, quando eu tinha 2 anos de idade, um Super 8 do Homem Chegando na Lua. Eu nasci em 70, né? Foi em 69 e tal, e eu vendo aquela coisa maravilhosa, Neil Armstrong, A Small Step for a Man, A Giant Leap for Mankind e tal. Eu falei para o meu pai, eu quero ser astronauta. E ele falou, meu filho, muito melhor é ser médico de astronauta. Isso eu vi uma família de artistas, né? Claro, tudo muito em torno do meu tio-avô, do Antônio Abujamra, mas tem muita família. E a primeira vez que eu lembro, a lembrança mais antiga que eu tenho de encontrar o tio Tó, né, o Antônio Abujamra, com o meu pai virou para ele e falou, e aí, tio Tó, continua famoso e pobre? Então, assim, na verdade, eu acho que você tem que se sentir mesmo, sentir necessidade de fazer. Algo que talvez seja inútil mesmo, algo que talvez só exista porque a vida não basta. Né? Mas tem que fazer. Eu acho isso. E o fazer com a mão, a equipe de 100 pessoas, eu acho que a última, você faz 5 minutos de arte num dia de filmagem. E o que te dá prazer, né, Samir? A vida é tão curta que você tem que fazer o que te dá prazer naquele momento. Né? Às vezes, em outro momento, não te dá tanto prazer assim. Né? Mas eu acho que é o que você falou, você tem que fazer algo que te dê prazer. Né? Vamos falar de um projeto que você fez um enorme sucesso, o projeto Sumir, né, onde você fez uma viagem solitária ao redor do mundo, né, por 22 meses consecutivos, onde resultou aí numa série de 70 episódios aí para o Canal Brasil. Né? Eu te pergunto o seguinte, Samir, a vontade de sumir e se aventurar para lugares desconhecidos por tanto tempo é também tentar desbravar terras nunca visitadas dentro de Samir Abujamra? Boa pergunta, com certeza, com certeza. Na verdade, se você me permite, eu queria fazer um comentário. Claro, toda. Agora, em abril, dia 7 de abril, foi o dia que eu embarquei, em 2011. Ou seja, o Projeto Sumir vai estar fazendo 10 anos agora. Olha que maravilha. Eu vou trabalhar bastante em cima disso, vou mostrar de novos episódios, vou comentar. Tem um projeto de fazer um grande curso online, Quero Sumir, como viajar pelo mundo com Samir Abujamra. São questões que aparecem. Mas, assim, na verdade é o seguinte. Primeiro, vamos lá. Entrar para a vida nômade é muito difícil. Sair dela pode ser impossível. E assim como um nômade... Aqui está também, nessa outra tatuagem, tem um mapa do mundo e tem um verso do Fernando Pessoa. Estrangeiro aqui como em toda parte. Certo? Então, e para mim, pessoalmente, o projeto Sumir, fazer uma viagem de volta ao mundo, e da maneira como eu fiz, filmando e mostrando minha experiência. Para você ter uma ideia, não existia nem o termo selfie quando eu viajei 10 anos atrás. Eu falava assim, essa câmerazinha que eu me filme e tal. Eu poderia ter milionário se eu fizesse Instagram naquela época, eu só fazia Facebook. Mas assim, o projeto Sumir, para mim, Luiz, foi o meu Everest. No sentido de que era a coisa que eu mais queria fazer na minha vida. Quando você vai lá, você planeja escalar o Everest, todas aquelas complexidades absurdas e tal. Quando você fica com aquela bandeirinha lá, algo mudou na sua vida irremediavelmente, né? E isso aconteceu comigo. Comecei a perceber no final da viagem que provavelmente eu ia ficar deprimido depois de uma experiência tão intensa, né? E, assim, buscar os mundos que tem dentro de mim, isso é muito bonito, assim, porque, na verdade, eu acho que viajar faz você ficar muito mais humano, na verdade. Você perceber que todo mundo quer as mesmas coisas, mesmo pessoas de culturas, de enfim, religiões, culturas, raças, etnias totalmente diferentes. No fundo, todo mundo quer tentar ser feliz, né? Ter lá a sua família, poder comer, viver mais ou menos, e é tão difícil isso. Então, eu acho que, realmente, para mim... Engraçado, tem um livro do Ítalo Calvino, que eu estou até lendo agora, relendo, que é o Cidades Invisíveis, que são as conversas do Marco Polo com o Kublai Khan.
ele viajando e tal. Então, assim, tem essa viagem assim do... E o Hermes também, né, o deus da mitologia grega, que viajava, que tinha asinhas nos pés, né, e voltava trazendo as notícias. Eu, além de viajar, eu gosto muito disso, de ir, ter filmado sozinho, ter contado histórias. Eu gosto de contar histórias. Maravilha. Sabe, e o que, assim, se você comparar o início da viagem que você fez para o final da viagem, o que mais mudou em Samir Abujanra? Ah, muitas coisas, muitas coisas. Para você ter uma ideia, eu fiz um planejamento muito intenso para essa viagem. Eu gosto de planejar a viagem. Eu acho que quando você começa a planejar uma viagem, você já está viajando. Então, por exemplo, em 2009, eu viajei em 2011. Em 2009, eu fiz um blog chamado Preparativos para uma Viagem de Volta ao Mundo. E foi um blog que foi legal, fez um relativo sucesso. Eu escrevi uns 6 meses esse blog, ou seja, eu comecei a colocar o meu planejamento em prática. Né? E, na verdade, outra frase que o Abu falava muito, que o Abu Janra falava, é preciso saber tudo e não usar. Então, eu mudei completamente. Primeiro, fui mudando minha rota, fui mudando minhas perspectivas, né? Descobri rapidamente que eu tinha que ir para lugares diferentes também. Por exemplo, você fazer um bom episódio em Paris é muito mais difícil do que você fazer um bom episódio na Albânia, por exemplo. Agora, o que aconteceu comigo primeiro, uma grande viagem, seja ela num barco, seja uma viagem numa caravana portuguesa, seja, enfim, uma grande viagem é sempre planejada e você aprende muitas coisas sempre. Primeiro, desapego, porque você tem que levar o que você pode carregar, não é verdade? Então, assim, viver com poucas coisas. Eu saí do Rio, fui para Nova York, peguei todos os equipamentos que eu tinha comprado lá, minhas roupas e tal. Quando eu cheguei no aeroporto para embarcar para Berlim, minha mala pesava 40 quilos. Aí o cara falou, não, dá 32 no máximo. Eu comecei a jogar tudo no lixo, eu tenho isso fotografado. Aí 32, o cara falou, 32 vai ter que pagar $500 de multa. E eu joguei tudo no lixo para ficar com 23 quilos e comecei a... No segundo voo, primeiro foi do Brasil para lá, no segundo voo eu já comecei um exercício de desapego muito grande, que eu acho importante. E você não jogou os equipamentos, você jogou a roupa, né? Tem 3 sapatos, um só. Né, por exemplo, equipamentos. Mas assim, realmente, você aprende muito. Aprende muito, eu gosto de aprender. Eu acho que eu rejuvenesci o tempo. Tem essa questão também da neurociência, da neurologia, que o tempo demora a passar quando a gente é criança, né? Pô, quando você tem 2 anos para fazer 5, pô, é uma eternidade, de 5 a 10, até 15. E depois o tempo passa muito mais rápido. Por quê? Porque quando você tem um input de informação muito grande no teu cérebro, você tem uma outra relação. Aí uma viagem minha mesmo, de relatividade. Eu senti isso. Eu acho que eu voltei mais jovem. Inclusive, se eu olhar a foto do passaporte 1 e do passaporte 2, eu tive que tirar um outro e acabaram as páginas, eu rejuvenesci. Muito bem. Em 2019, você dirigiu e roteirizou a série Stella Models para o Canal Brasil. Né? Voltou de novo. Mas é uma série que conta a trajetória de uma ex-prostituta que decide, né, para quem não sabe, é uma série que conta a trajetória de uma ex-prostituta que decide montar uma agência de acompanhantes de luxo em Copacabana. Né? Samir, no seu ponto de vista, o rufanismo no Brasil incentiva práticas de pedofilia e de violência sexual que temos enraizadas aqui no nosso país? Boa pergunta. Primeiro, só fazendo uma ressalva, a série foi filmada em 2016. Foi 2016. Mas estreou em 2019, não foi? Eu acho que é uma série adulta, nesse caso, né? Uma ficção, onde tem sexo, drogas, rock and roll. Eu não sei. Você tem de tudo na internet hoje em dia, né? Acho que as pessoas estão... Não acho que existe um estímulo. Eu acho que falar e mostrar talvez abra um pouco mais a cabeça das pessoas. Não sei. É uma série de ficção, nesse caso, apenas com o intuito de experimentar com os atores, com os grandes atores e com as pessoas novas que estavam lá. Mas, assim, eu não sei até que ponto
um trabalho pop, um trabalho popular, um trabalho numa novela. É que a gente também entra em outras esferas, numa novela na Rede Globo, a influência que tinha até antigamente. Hoje em dia são outros tipos de influências. Eu acho que as pessoas estão muito ligadas, muito preocupadas, com razão, e acho que até às vezes há excessos, mas assim, a qualquer momento você pode ser cancelado. Né? Escreveu, não leu, o palco meu. Está cancelado, né? É verdade. E falando em Samir, falando em cancelamento, né? Vou te fazer uma pergunta muito simples. O que é o ser humano para você? Porra! O ser humano, ele é um animal, ele é uma espécie que evoluiu há muito pouco tempo e que dominou o planeta e que está destruindo o planeta. Eu acho que o ser humano é muito complexo mesmo. E a gente tem que estudar, ler muito, ler, estudar, ter o peito aberto para entender. O ser humano tem. Eu estou terminando de ler agora, estou no finalzinho mesmo, finalmente consegui terminar. Na pandemia li muito, isso foi uma coisa boa. Estou terminando de ler Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. O ser humano, para entender ele, é isso, é Dostoiévski, Nelson Rodrigues, né? Tchekhov. Eu gosto exatamente, Tchekhov, Ibsen, enfim, os grandes dramas reais, né, na verdade. Eu acho que o ser humano é um sofredor, na verdade, ele sofre. Tem um jogo de poder muito, muito duro também. Eu acho que as pessoas sofrem muito, acho o mundo muito injusto. Mas eu ainda sou um humanista. Apesar de tudo, eu ainda gosto do ser humano. Eu gosto das pessoas. Os momentos mais emocionantes da minha vida foram encontros, às vezes, fortuitos, durante uma viagem ou não, mas enfim, eu gosto de pessoas, mas acho que o ser humano... Então para você, o ser humano não é uma causa perdida? O ser humano pode ser uma causa perdida quando o planeta se fuder completamente. Aí é uma causa perdida mesmo. Eu estou falando de intuição. Mas, assim, realmente eu vou até, se você me permite, uma das coisas que mais me deprime atualmente assim, é a questão do Brasil, né? Do que está acontecendo no Brasil, do que aconteceu com o brasileiro. Pô, nós éramos super legais, por que agora nós somos muito menos legais, né? Assim, o Brasil está virando o brasileiro está virando um pária no mundo. A extrema direita entrou e são coisas muito esquisitas, né? Agora mesmo você vê carnaval rolando, um certo egoísmo, as coisas. O brasileiro era muito legal. Eu me emocionei muitas vezes com o povo. Pô, você ia no Maracanã, 200 mil pessoas, em carnaval, que eu gosto também. Eu sempre achei que realmente o povo brasileiro era incrível, mas eu acho que tem uma força achatando muito isso. E o povo brasileiro, infelizmente, somos seres humanos que estamos sofrendo muito em todas as esferas. Né? Eu penso dessa maneira. O ser humano aqui, principalmente aqui no Brasil, né, nesse momento que a gente está vivendo, realmente é lamentável, né? A educação é um horror, a cultura é um horror, né? O Brasil, nesse sentido, já há muitos anos, é um horror, né? Infelizmente. Existe a perda, além disso tudo, claro, obviamente, que só piora, né? Existe a perda da gentileza, da ginga. O brasileiro vira um escroto, me perdoe. Assim, o brasileiro médio, o pensamento de egoísmo, de tal, e você vê essas questões aparecendo na pandemia, um salve-se quem puder. Isso me deixa muito triste mesmo, porque eu acho que o brasileiro sempre foi muito legal. Sempre, sempre. As pessoas sempre nos consideravam com razão um povo alegre, um povo bacana. Então, assim, durante a minha viagem... Não, tudo bem, não vou nem falar isso, é um assunto... Muito bem. Agora, falando da pandemia, você tem várias telas mostrando desenhos quase abstratos, né? Onde retrata os corpos nus, né? Que é o seu trabalho aí como artista plástico. Né?
Numa live no Instagram, você disse, inclusive, que iria parar, né, de fazer quando oficialmente fosse dito pela Organização Mundial de Saúde o fim da pandemia. Está longe de acontecer, mas espero que, né, a gente sonhe que aconteça mais breve. Aí eu te pergunto o seguinte: qual é o elo de ligação entre as suas telas e o que estamos vivendo hoje com a pandemia? Essa série ela se chama Pandemic Nudes, né? Nudes pandêmicos. Né? Na verdade, eu acho que teve uma... Claro, né, com o tempo vai passando e aí eu acho que não só novas cepas vão aparecer de vírus, mas também a percepção de todo mundo e a maneira como a gente está vivendo e as relações e tudo mais, elas vão evoluindo. Né? Eu acho que o texto que eu escrevi já está um pouco velho, porque era um texto mais no início da pandemia, quando realmente as pessoas não se encontravam, não saíam, as pessoas estavam mais conscientes, né? Na verdade. Então, mas, na verdade, é uma coisa mesmo disso, de aplicativos, de sexualidade. É meio assim, se você conhece uma pessoa na internet e ela mora aqui do lado, você vai encontrar ela. Na pandemia, não interessa se ela mora aqui do lado ou se ela mora no Japão. Você vai viver uma relação virtual, seja ela A, B, C, sexual, filosófica, o que for. Ou seja, tem uma coisa meio louca Fiquei pensando um pouco sobre o tempo mesmo, sobre a relatividade, sobre voyeurismo, sobre exibicionismo. Eu ouvi de algumas mulheres que eu conheci, algumas amigas, que elas se libertaram bastante com a questão do corpo. Achei isso bonito também. Foi uma coisa que fez bem para algumas dessas mulheres. Tipo, fiquei muito melhor com o meu corpo, parei de pintar o cabelo, entendeu? Comecei a trocar uns nudes, estou muito mais segura. Então, entrava um pouco nessas questões. Mas sempre uma solidão, né? Sempre a solidão. Você não encontrar ninguém, está sempre vivendo uma coisa solitária, assim. A tecnologia nos proporciona cada vez mais a solidão, né? Porque a gente nós estamos aqui, né? Até em diferentes cidades nesse momento, mas estamos conversando, nos vendo, né? E cada vez menos saindo, isso fazendo com que a gente não saia de casa, né? Enfim. Samir, no que você acha que Samir Abujamra é melhor? Como ator, artista plástico ou cineasta? Como cineasta, sem dúvida. Por quê? Porque é uma carreira de 30 anos. Como ator, é uma coisa meio... Acho que eu sou um ator razoável e é uma coisa meio incipiente que rola, assim. Eu gosto muito de fazer. E como artista plástico é uma coisa muito nova. Tem só 3 anos. Inclusive, eu tenho uma clareza muito... enfim, tem uma certeza, uma clareza de que eu só comecei a pintar porque eu viajei pelo mundo. Não foi porque eu vi museus ou obras em loco. Foi pela experiência mesmo humana, de você ver, por esse input tão grande de informação. Mas, com certeza, eu sou melhor cineasta do que artista plástico e do que ator. Muito bem. Samir, ano de profissão, algum arrependimento? Inúmeros arrependimentos, mas eu tenho um entendimento de que eu fui corajoso, eu acho, porque eu realmente fui fazer o que eu queria, do jeito que eu queria. Não pensei, estou completamente responsável em relação a dinheiro, a carreira, a construir uma carreira mais assim, assado. Mas essa história mesmo do Canal Brasil é super legal, porque o Canal Brasil, como dizia também o velho Agu, dar liberdade artística é sempre a melhor opção artística. Né? Então, assim, eu preciso, para eu estar feliz trabalhando e criando, eu preciso estar livre. Eu acho que num set de filmagem com 100 pessoas, você não tá, a última coisa que você está livre. O diretor é o cara menos livre. Então, assim, mas você está falando de arrependimentos. Sim. Profissão, anos de profissão. Sim, arrependimentos mais
pouco pontuais. Assim. Eu poderia estar muito. Talvez eu poderia. Obviamente eu poderia estar numa situação, sei lá, mais estável na minha vida. Mas eu não tenho exatos arrependimentos. Eu me arrependi, eu sofri muito com essa série, com Stella Modas, porque eu me arrependo de ter chamado um cara para ser produtor e ele ter me causado problemas tão graves, inclusive psicológicos. Né? Mas, enfim. Bom, as palavras cortam mais do que espadas. É difícil lidar com as palavras no dia a dia, Samir? Tem que ser difícil lidar com as palavras. É lindo o que você falou. As palavras são espadas. Você tem que saber usá-las, você tem que saber duelar com elas também, como você falou das espadas. Você falou também do mundo digital, né? A gente falou de Dostoiévski e tudo mais. Então, enfim, no meu caso particular, uma das coisas boas da pandemia foi que eu li muito, como eu não li há muitos anos. Fiquei lendo bastante. E eu acho, sim, eu amo, eu acho que a palavra é fundamental. Eu acho que a palavra ela está muito vilipendiada, né? Hoje em dia, sem querer ser um cara super careta e tal. Mas, assim, no Brasil ninguém lê também, é uma pena, né? Se a gente pudesse, se o povo... Não é porque não quer ler, não, é porque, enfim... Falta de educação, né? Falta de estímulo educacional mesmo aqui no Brasil, né? Essa educação aqui no Brasil realmente já é ruim há muitos anos, né? Que os políticos não cuidam dessa educação aqui no Brasil. Né? Não, e agora eu não tenho filhos, mas eu vejo meus amigos e minhas amigas, é uma loucura agora na pandemia, essas aulas online, o que aconteceu no passado, com crianças, né? Quer dizer, vai ter um gap aí mais sério ainda, né? De conhecimento e de tudo. Mas eu acho as palavras fundamentais. Se você que é um ator que já fez muita coisa, né? Já interpretou grandes personagens, participou de de montagens de grandes clássicos e tal. É exatamente isso. São espadas. E só para terminar a história dos livros, e também se falou do mundo digital, eu tenho um interesse muito grande pelo mundo analógico. Por exemplo, gosto de filmar em Super 8, uma coisa que eu não faço há muito tempo. Quero começar a filmar em negativo, quando eu voltar a filmar 16mm. Meu sonho é ter uma Leica, só tirar foto em negativo. A coisa física mesmo, de meter a mão, eu sinto falta, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, você não tem vontade de tentar se adaptar à tecnologia oferecida hoje? Você acha que a antiga te atiça mais em utilizar? Não, eu adoro a tecnologia de hoje. É meio aquela coisa slow food, sabe? O movimento slow food. Eu acho que é um movimento de ficar um pouco mais... Eu acho mais bonito. Eu acho bonito filme... negativo, livro, papel. Tem uma coisa física aí que eu acho bacana. Mas não, a tecnologia está aí, claro, a tecnologia é fundamental. Né? Eu não sou contra a tecnologia de maneira nenhuma. Ela me assusta um pouco, por exemplo, agora, nesse exato momento em que surgiu essa oportunidade de fazer esse curso sobre viagens e tal, eu tenho tarefas loucas de postar coisas, de stories, de Instagram, isso me deixa um pouco assustado, na verdade. Eu não sou muito acostumado a estar ligado, apesar de não ter nenhum problema em me expor, eu estou tentando aprender como me sentir mais à vontade com tudo isso. Né? Mas não sou contra a tecnologia, de jeito nenhum. Adoro a tecnologia. Agora, Samir, o que seria capaz de te levar às lágrimas? Por quase tudo, Luiz. Quase Por quê? tudo. Eu sou aquele cara que, porra, vai sair pela primeira vez com uma menina, vai no cinema, puta, já passei tanta vergonha, cara. Qualquer filme eu começo a chorar e tal. Eu choro muito. Eu me emociono bastante, assim, com muita facilidade. Eu sou um cara grandão, né, com essa cara. Eu sou um ogro. Às vezes eu tenho uns rompantes, assim, muito...
Mas, enfim, eu gosto de chorar, acho ótimo, acho fundamental, acho importante. Acho que nessa pandemia, não só eu, mas muita gente também chorou bastante. Você chora diante de uma obra de arte, de uma beleza? Como eu te falei, de uma maneira que eu fico até com vergonha. Por exemplo, você entra na sala do Velázquez, do Prado, porra, você não chorar, entendeu? Por exemplo. Mas não só coisas antigas, filmes. Eu me emociono com a arte, exatamente. Eu acho que é aquela velha história, né? Se você não emocionou com o seu trabalho, seja comédia, fez rir, ou fez chorar, ou fez pensar, você não fez nada, né? O que a gente faz é compartilhar o que a gente tem dentro de nós, que nos incomoda muitas vezes, né? Como é que somos incomodados, e passar para alguém. O feedback do público, pô, não existe nada igual, né? Você está em cima do teatro e você vê que realmente a plateia gostou e está te aplaudindo de pé. Então eu acho que é isso que a gente quer. É meio idealista, é meio bobo, mas beleza. Vamos assim. Samir, em janeiro de 2014, você e também o cineasta Tito Gonzalez Garcia tiveram o carro atingido e destruído por uma mina antitanque entre a Mauritânia e o muro marroquino, né, que fica no Saara Ocidental. Enquanto gravavam o documentário El Deserto del Deserto. Né? Sabemos, que uma explosão de uma mina como essa, ninguém sobrevive. Para você, qual foi a sensação de ter a oportunidade de continuar vivo? É assim, antes da gente viajar, quando estava tudo certo, a gente, né, é um documentário que a gente fez sobre o povo saharaui, do Saara Ocidental, que foi invadido por Marrocos há 40 anos. O filme estreou no Festival de Verdade, depois teve no cinema, isso foi bacana e tal. Mas é um dos 10 lugares mais minados do mundo, tem 7 milhões de minas. E o nosso plano era viajar com Sahara até o mar. Nós estudamos nosso acidente a 600 metros do mar. E eu pensava todo dia, antes de ir, assim, quando estava certo, né, tipo, estou indo, daqui a 2 meses, todo dia eu pensava, pô, não posso pisar numa mina, não posso pisar numa mina, não posso pisar numa mina. Nesse caso era uma mina antitanque. E, para você ter uma ideia, eram 4 pessoas no Toyota Land Cruiser. Eu estava do lado do motorista, o Tito estava atrás com um assistente nosso, o Saharaui, e foi a roda dele que ficou em cima da mina. Um antitanque tem de 8 a 15 quilos de TNT. E é mesmo para destruir o tanque. E eu fiquei com um problema auditivo por causa do estampido absurdo, né? Mas, cara, todo mundo saiu vivo. Normalmente, numa explosão como essa, teve uma explosão teve uma situação muito parecida um mês depois, num deserto que eu esqueci o nome, no Irã, igualzinho, 4 caras num carro e tal, os 2 da frente morreram, os 2 de trás ficaram totalmente mutilados. E aí tivemos primeiro os soldados que estavam com a gente no outro carro não acreditaram que a gente saiu vivo. Inclusive, isso tem no filme, a gente sai pisando e tinham outras minas. Ainda teve isso. Depois tivemos uma aula sobre minas com um engenheiro militar saharaui, treinado em Cuba. Depois eu conheci o brasileiro da ONU, que trabalhou 10 anos em Angola, que é um país mais minado que tem, e mostrei a foto do carro e tal. Todos eles foram unânimes em falar que nunca tinham visto um caso como esse. Escapar de uma explosão, de um atentado com mina ileso, tudo bem, fiquei com o ouvido, acho até bonito, corpo fechado e só o barulho, assim. Mas é 1 em 30 mil a possibilidade, 1 em 30 mil de você escapar. Isso, claro que mexe muito com a sua cabeça. Mexe muito, é uma coisa. Eu fiquei também eu fiquei com estresse pós-traumático logo depois. Sonhava toda noite que eu estava vendo meu pé no deserto com um monte de minas ao redor. Passava uma moto que nem passou aí na tua casa, aí atrás, meu coração disparava, bum, bum, bum. Mas o meu estresse pós-traumático eu resolvi verbalizando, né? Eu fiz 17 anos de análise, Lacan,
eu escrevi, me chamaram para escrever artigos, me entrevistaram, falando do assunto, o estresse pós-traumático ele passou. Mas, assim, realmente, não morrer é uma coisa que você vai pensar a vida inteira. Por que você não morreu? Eu sou um cara que tenho minhas questões metafísicas muito particulares e tal, né? Mas, assim, é indescritível, assim. Muito bem, Samir. Agora vamos então fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai me responder apenas com uma palavra. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá? Lugar. O mundo. Utopia. Tem que ser uma palavra só? Sim. Utopia são as epifanias. Família. Um mal necessário. Pluralidade. Humanidade. Religião. Essa não dá para responder em uma palavra, não. Religião é uma particularidade e é uma espada muito perigosa também. Mestre. Antônio Abujamra. Cumplicidade. Amor. Paixão. Doença. Samir Abujamra. Confesso que vivi. Por enquanto, tenho 50 anos, posso morrer amanhã. E do que a Samir Abujamra tem medo? Que eu tenho medo? Putz, eu tenho medo de milhões de coisas. As pessoas falam, caralho, você viajou pelo mundo sozinho, pô. Eu tenho síndrome do pânico, e eu enfrento. Viajei sozinho pelo mundo, no ônibus no Malau, enfim, fazendo coisas assim. Você foi filmar num lugar super perigoso, me cagando, eu tenho medo de barata. Eu acho, para falar um grande clichê, eu sou um medroso corajoso e um corajoso muito medroso. Tenho medo de muita coisa, tenho medo de enlouquecer. Essas questões todas, essa questão da mina e essa intensidade toda de ter subido o meu Everest particular, que foi a volta ao mundo, logo depois de ter acontecido essa história da mina, de não ter morrido, isso, eu tenho muito medo de enlouquecer. Enlouquecer no sentido de não conseguir lidar com as minhas próprias idiosincrasias mais profundas. E por isso que eu falei de epifania. Na verdade, eu estou aqui à beira do abismo, eu estou aqui bailando à beira do abismo em busca das epifanias perdidas. Morrendo de medo de cair do abismo. Mas você não acha que também o medo te oferece as possibilidades de ter coragem? Com certeza. No meu caso, o medo eu fiz uma exposição de pintura chamada Trauma, em 2019. O medo, os meus traumas, eu enfrentei assim, fazendo alguma coisa, agindo, enfrentando. Eu acho que a minha maneira de enfrentar o medo não é buscar nada perigoso, né, nem nada disso, morro de medo disso. Mas, enfim, é você poder sair de casa. Se você tem pânico, por exemplo, se você tem um distúrbio de ansiedade, e claro que isso com a explosão da mina, por exemplo, enfim, eu acho que você tem que dar também não é tem que dar, às vezes você não consegue, você tem que fazer o que você pode. Mas, assim, no meu caso, ficar imóvel é o meu maior medo, porque aí realmente eu vou enlouquecer. Entendeu?
Muito bem. Samir, o governo nunca valorizou a inteligência do nosso país. O Estado do Brasil é resultado da estupidez dos governantes, dos arquitetos, dos intelectuais, dos jornalistas, de todo mundo. É a nossa estupidez. Essa afirmação do grande mestre, saudoso Antônio Abujamra. Ele influenciou Samir Abujamra no seu traçado profissional? Totalmente. Ele era o meu segundo pai, ele era o meu guru. Você conheceu ele sempre com uma generosidade absurda com as pessoas que conviveram ao lado dele. Só que, porra, ele era meu tio também. Então eu tive os dois lados. Eu ia no jockey com ele. Eu tive situações loucas. Ele foi em Nova York, me encontraram. Enfim, eu tenho histórias. E também essa coisa a relação de tio e sobrinho é muito legal, porque o tio faz com o sobrinho coisas que não faria com o filho, né? É outro tipo de visão. É outro tipo de visão. O Abu é tudo para mim, sabe? É a minha maior referência, com certeza. O cara que me ensinou muito. A gente se amava muito, ele me adorava. A gente era muito ligado, sempre que ele estava no Rio. Enfim, sempre muito ligado. As pessoas me acham meio parecido com ele fisicamente, de alguma maneira, que eu acho engraçado também. Nem acho que é tanto. Mas, enfim, o Abu, porra, você falou aí. Você é um cara, porra, que traz para o teu programa, para o teu talk show Incomodados, questões muito interessantes, muito bacanas, e você provoca também. Não estou dizendo que é uma outra coisa, mas assim, tem essa coisa da provocação, essa coisa da iconoclasta, essa coisa. A gente aprendeu isso com o velho. A gente aprendeu a ler também, quem conviveu com ele. Quando eu fui para Nova York estudar cinema, ele estava hospedado no Cedar Park aqui, e aí ele falou, em 93, ele falou, vai lá na banca e compra a edição de New York Times de domingo, era aquela de 400 páginas. E aí ele sentou comigo, realmente, 400 páginas. Custava uma fortuna, pesava 20 quilos. E ele sentou comigo e ficou uma tarde inteira marcando, ele sabia tudo, marcando todas as coisas que eu deveria ver, todos os espetáculos e tal. Ou seja, uma paciência, uma coisa de ensinar e uma coisa de cultura, de saber, de aprender. Paizão, né? Sim. Mas ele formou muita gente. Eu tive esse privilégio de ter uma formação artística, mas também uma formação, uma relação muito próxima de um sobrinho, que gostava muito. Parente. Sim. Não, ele era um mestre, realmente sabia tudo, e o teatro, né, sente uma enorme falta, né, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Ele faz falta pra caramba. Assim. Para mim, particularmente, eu acho que pro pensamento nosso. Pro pensamento pro pensamento do brasileiro. Né? É difícil encontrar pessoas com o escopo que ele tinha. Né? É um grande mestre. Muito bem, Samir. O que incomoda Samir Abujamra? Gente tóxica, gente dissimulada. Eu acho. Me fudi muito já por causa disso também. Como eu te falei, eu acredito no ser humano ainda. Então, os seres humanos escrotos me incomodam muito. Mas o que realmente te incomoda, Samir? A dificuldade da vida em si, a dificuldade de ser feliz, apesar de a vida é uma causa perdida, a felicidade é uma ideia velha, me incomoda esse postulado, me incomoda saber que você escapa de uma explosão e você muda a sua vida, mas não quer dizer que você está feliz porque você escapou da explosão. Me incomoda a minha própria complexidade psicológica. Eu tento lidar com
ela. E eventos vão acontecendo, e inclusive agora, para todos nós, pandemia. Me incomoda ser eu mesmo, às vezes. E se você tivesse a possibilidade de outra vida, onde você gostaria de nascer? Essa é uma pergunta muito complexa. Muito, a mais complexa que você me fez. Eu poderia responder falando, queria nascer na Noruega, na Finlândia, num país de primeiríssimo mundo, mas eu também acho interessante, talvez, nascer num país, nascer em Burkina Faso, não sei. Talvez eu quisesse nascer... Eu estou muito desgostoso do Brasil para falar que eu gostaria de nascer no Brasil. Não sei, eu acho que eu gostaria de nascer num país, uma visão mais moderna da vida, talvez. De tudo. Mais liberal. Maravilha, Samir. Vamos então agora ao nosso print, ao nosso registro virtual dentro da nossa live aqui do Incomodado, juntamente com essa plateia linda e maravilhosa que está nos acompanhando exatamente nesse minuto e nesse segundo. Atenção, vamos ao nosso print. Muito bem, se ajeite. Pronto, feito o nosso print. Samir Abujanra, sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda, então a hora é essa. Abre seu coração e seja enforcado pelas cordas da liberdade, fala o que você quiser, diga lá, a palavra é tua. Primeiro, eu queria dizer que está sendo uma experiência incrível, eu queria te agradecer, eu acho que você está fazendo um trabalho super bacana mesmo, você está imprimindo o seu... Você está incomodando, está provocando, está trazendo questões, está fazendo a gente pensar. Eu vi poucos episódios, para não me influenciar a vida do Stepan Assessin, do Tonico Pereira. Para mim é uma honra estar aqui e queria te agradecer. E uma coisa para falar, afinal, sei lá, acreditem. Eu quero continuar acreditando que eu possa viver de arte e de ser feliz fazendo o que eu gosto. Só isso. Só quero isso. Não quero muito, não. Apesar da felicidade ser uma ideia velha e ser um postulado absurdo. Eu quero me sentir melhor. É isso. Eu quero me sentir melhor. Maravilha, Samir Abujanra. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei te encontrar, bater esse papo com você. Para nós todos foi uma honra e um prazer. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado, querido. Eu que agradeço e muito legal. Parabéns. Maravilha, Samir. Muito bem, na próxima terça-feira estarei com o autor e diretor de cinema e televisão, Karl Hamburger. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês em seus respectivos celulares e computadores. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus e tchau para vocês. Grande abraço, Samir. Muitíssimo obrigado. Valeu, querido. Muito obrigado. Quando acabar essa pandemia, a gente vai se encontrar. Valeu, querido. Obrigado. Com certeza. Valeu, querido.